O que é que passou na tua cabeça? Você não estava bem no dia que foi escolher o curso, que você entrou lá no site do Enem para ver sua nota, do INEP, do SISU, você não estava legal. Então, por que você escolheu entrar nessa aventura? Cara, isso é até engraçado, porque eu nunca fui bom em matemática, bicho. Eu nunca fui bom em matemática. Eu tirei vários zeros. Fui pra prova final umas 4 vezes em matemática. Isso tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, sabe? Então eu nunca fui bom em matemática. Eu nunca fui o cara que tirava 10. Eu nunca fui o cara que fez preparatório pra Olimpíada, ou fez Olimpíada, ganhou medalha e coisa e tal. Eu nunca fui esse cara. Eu nunca fui. Eu vim me interessar por matemática quando eu estava no terceiro ano de ensino médio, sabe? Eu tive um bom professor de matemática, que foi o professor Lee Jackson Santos, professor muito bom, um cara excelente. E foi um episódio interessante, porque eu tinha chegado na escola pro primeiro dia de aula, era aula de física, sabe? Sei, E o sei bem, professor, sei bem. e o professor de física, que é um cara daqui da minha cidade mesmo, o professor de física, ele colocou lá umas contas no quadro de divisão, expressões algébricas, numéricas, pra ver como é que tava a galera, né? E eu não sabia fazer nada, bicho. Eu não sabia fazer nem divisão, pô. Eu tava no terceiro ano de ensino médio e não sabia fazer divisão, cara. Tava num momento bom para não saber dividir. É, pois é. E eu falei que não tava conseguindo fazer as contas, né? E o professor de física começou a tirar onda, né? Começou a tirar onda e chamou o pessoal. Bora, galera, vamos aqui ajudar o colega de vocês que tá com dificuldade de fazer divisão. Aí, ao que parece, esse professor de física, ele comentou isso na sala dos professores, né? Aí o professor de matemática ouviu e ficou meio, se sentiu, ele ficou chateado com a conversa, sabe? Aí ele chegou na sala, o professor de matemática, né? E falou sobre matemática, sobre como ela está presente no nosso dia a dia, sobre como ela nos comunica fatos e nos dá é, é, informações sobre como o universo funciona e coisa e tal. E eu fiquei olhando para aquilo, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Para mim, fazer matemática era fazer conta, pô. Aí o cara vem me dizer que matemática é a ferramenta mais poderosa que existe para se entender o universo. Eu fiquei, caramba, que é isso, bicho? Esse bicho deve estar mentindo. Ou ele tá falando alguma coisa que faz sentido mesmo. Aí eu fiquei fascinado com aquilo e eu comecei a estudar muito por conta própria mesmo, do zero. Aí eu fui aprender a dividir, né? Hoje em dia eu acho que eu sei dividir, eu acho que eu sei. Acho que deu certo, deu certo. É. O mais interessante nisso que você falou, principalmente, a gente nota bem aí essa questão do seu professor de matemática, né? Porque, tipo, não cabia a ele, né? Não cabia a ele. Ele tava lá, ele tem várias turmas de, sei lá, 40 alunos e Pois não é. cabia ele se importar diretamente com você, porque você não sabia um assunto que você era para ter aprendido no, acho que Fundamental 1, talvez, É. né? Tipo, não cabe a Pois ele, é. mas ele se sentiu responsável por isso. E eu acho que mais tarde a gente vai falar sobre isso, que é a questão profissional aqui no Brasil, mas acho que já dá para dar pelo menos um toque nisso. Mas é o que falta, né? É esse tipo de serviço prestado, esse tipo de empenho, por você ver aquilo e você falar, não, vou ter que ajeitar. Não tem como, esse bicho não saber Aham. dividir É, pô. faz muito sentido. Outra coisa que eu sei de você, devido à nossa curta caminhada, né, é que você começou na física. Pô, eu comecei na física. Você começou de um lado mais escuro ainda, tipo, existe o lado escuro, né, existe o lado negro, e você tava muito pra dentro, né? Ah, faz que tem que ter uma visão É, da física que é. a minha pergunta é, por que tu deixou o curso de física e veio fazer matemática? Fazer matemática eu já sei agora, mas por que tu deixou a física? Quando eu terminei o ensino médio, eu decidi fazer matemática inicialmente numa faculdade privada, sabe? Aí eu fui fazer licenciatura numa faculdade privada. E eu comecei a fazer licenciatura em matemática. E aí eu conheci outras pessoas que também cursavam, né, matemática nessa faculdade. E tinha uns caras lá que faziam física também na UFPB, faziam engenharia, sabe? Eu fui conversando com os caras, eu vi, pô, acho que é uma boa, né, fazer física, já que eu gosto de matemática, já que eu acho matemática da hora, então acho que é uma boa.
estudar física também, né? Aí ter uma graduação em matemática ou em física talvez seja interessante, É bem equilibrado, é bem equilibrado. seja uma coisa legal. Aí eu fui fazer física, né? E eu fiquei apenas um período, no curso de física, né? Cursei apenas o primeiro período, porque eu vi que, mais, assim, por mais inusitado que pareça, eu vi que qualquer outro assunto que não fosse matemática, que não fosse matemática, matemática mesmo, era tedioso, era chato, sem graça. Mesmo que física, a linguagem através da qual a física ela é construída é a linguagem matemática. Só que não é a mesma coisa. Eu vi que não era a mesma coisa. Aí eu não quero isso não. Eu não quero estudar física, eu quero estudar matemática. Aí eu larguei o curso de física, larguei a licenciatura em matemática e fui fazer o bacharelado. Essas mudanças de curso, que no caso você viveu, eu também passei, elas são sempre bem complicadas, pelo menos na minha visão. E eu acredito que isso acontece porque a gente tem que escolher logo de cara, com 17 anos de idade, o que é que a gente quer ser pro resto da vida. Tipo, você tem 17 anos, você nunca fez nada, além de estudar. Mas Sim. agora você tem que escolher o que você tem que fazer até os 75. Dependendo do quanto você começar a trabalhar, é por aí que você vai se aposentar. Se você se aposentar. Cara, isso é muito difícil. É. Pois é. Pois é. Então, às vezes é difícil saber o que a gente quer fazer com 40. Pois Talvez, é, talvez eu saia de matemática aos 40 e vá fazer física. Quem pois sabe? é. Quem sabe? Mas eu sei que a parte financeira é importante em relação à decisão de curso. Isso aí a gente não tira o fato. Mas eu acho que é exatamente essa sensação que você falou. Você fazer o que você gosta e você acordar todo dia para fazer o que você gosta, tem uma realização assim que a gente não consegue. Eu sei muito bem disso porque eu passei 4 períodos em engenharia civil e quando começou a funilar, né, a ficar específico o curso, Sim. acabar as cadeiras de matemática, acabou os cálculos, acabou os séries EDO, acabou até as físicas mesmo. Eu brinco com o negócio físico, mas foram boas cadeiras. Não eram bons professores, mas foram boas cadeiras. Quando começou a se tornar específico o curso, eu senti esse não prazer de acordar cedo e não querer ir para aula. Ou ir para aula e fazer mas qualquer outra coisa mesmo, a não ser, a não ser assistir a aula. Eu lembro que quando estava pagando uma cadeira de metodologia, né? Todo curso tem. É obrigatório na matriz, que é Sim. metodologia de trabalho científico, que você tem que preparar como se fosse um pequeno TCC e fazer uma apresentação sobre alguma coisa da área. Eu lembro quando a gente estava escolhendo o tema, eu e meu grupo, eu queria falar sobre o cálculo variacional na construção de um edifício. Tipo, ninguém queria falar disso, pô. Ninguém, porque velho, pra que tu quer fazer isso? Não tem sentido. Tipo, o computador faz a conta, não sei o quê. Mas eu não queria a conta em si. Eu queria a matemática por trás daquilo. Aham. Mas ninguém queria fazer. Então a gente acabou fazendo, acho que foi alguma coisa sobre. Era distribuição de vigas. Um negócio muito tedioso que tinha que fazer estudo de caso, visitar a obra. E era. Eu já não gostava de engenharia civil. E essa parte, principalmente, de ir pro campo, de fazer as coisas, aí é que eu não gostava mesmo. Eu gosto de sentar e estudar. E essa parte é legal.